terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Amém? Então aqui, olha só, aqui é apenas um resumão do que aconteceu. Ele resumiu do começo ao fim. A partir de agora, então ele está falando, Daniel teve uma visão, e nessa visão ele recebeu uma palavra revelada, e ele obteve o entendimento dessa revelação que veio da parte do Senhor para ele. Ok? O resumo da história é essa. A história é resumida em 5 segundos. Mas a partir do versículo seguinte, ele vai então abrir a caixa preta. A partir do versículo agora seguinte, ele vai abrir a caixa preta. E ele vai mostrar como que esta revelação que veio da parte de Deus, até o entendimento do que, porque Deus falou, e ele entendeu o que Deus falou. E os primeiros versículos que nós lemos aqui, fala isso. Ele teve uma visão do que Deus falou, e ele entendeu o que Deus falou. Mas como foi que isso aconteceu? Como foi que essas engrenagens, do ponto em que ele recebeu a revelação até o entendimento da revelação, como foi que isso se sucedeu no campo, olha só, no campo físico e no campo espiritual? Então nós temos aqui, a partir de agora, que eu já vou antecipar para vocês, 2 esferas de ação. Uma esfera física, material, concreta, e uma esfera espiritual. E essas 2 esferas estão conectadas uma à outra. Como é que aconteceu? Como é que ele entendeu o que veio de Deus? Como é que isso sucedeu? As engrenagens que está por detrás. Porque ele recebeu e entendeu. E agora, os versículos que vêm a seguir, a palavra que vem a seguir, é como que tudo isso aconteceu nos campos físicos e espirituais. Amém? Até aqui tudo bem? Beleza? Então, vamos então. Versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Então ele está explicando como é que aconteceu a revelação que veio de Deus. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Então, enquanto eu estava orando, hoje eu me levantei pela manhã e vim aqui para a igreja para orar, e me ajambrei aqui na parte aqui, os irmãos estavam limpando tudo aqui, falei, deixa eu quietinho ali, enquanto isso eu coloquei essa palavra diante de mim. Então Deus, a revelação, ela tem um começo dela, ela se dá, ela acontece, ela sucede a partir de uma tristeza que vem sobre o profeta Daniel. Eu preciso dizer que Daniel é o maior profeta da Bíblia, do Antigo Testamento, é o maior. Ninguém foi capaz de profetizar na envergadura e no gabarito
espiritual que Daniel. Nenhum profeta tem as dimensões e as proporções da revelação de Daniel. O livro de Daniel é importantíssimo. É fundamental, é sine qua non, sem o qual você, toda a engrenagem da revelação divina, porque assim, as revelações de Deus, Daniel teve a revelação do ponto em que ele estava da história até os últimos acontecimentos. Ali ele conseguiu enxergar, Deus desdobrou para ele em revelações, através da grande estátua e de outras revelações que foram vindas da parte de Deus, a sucessão de impérios mundiais até os últimos acontecimentos da história. Nenhum profeta teve o gabarito de Daniel, portanto. Então ele diz que a revelação veio. E então ele começa a explicar como que a revelação veio. A revelação veio, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. E o que o Espírito comunica comigo, e eu preciso dizer a vocês, que é essa tristeza que abateu sobre Daniel. Inicialmente, o estado de tristeza é um estado negativo. A prima facie, o estado de tristeza é um incômodo. A tristeza está entabulada nas 4 emoções básicas do ser humano: medo, tristeza, alegria e nojo. E as emoções básicas, elas se alternam entre positivas e negativas. E eu digo isso porque o atual contexto em que nós vivemos é extremamente incômodo as pessoas sentir tristeza. Parece que há uma ditadura da alegria. Se você estiver triste, você incomoda o seu cônjuge. Você triste prejudica o clima organizacional lá no trabalho que você está. Eles não querem você triste, eles querem você com um sorriso escancarado. Se você chegar triste na igreja, com a tristeza, você fala: eu não quero essa tristeza que está em mim. De tal modo que, se você tiver uma tristeza profunda, prolongada, persistente, provavelmente, se você procurar, se as pessoas perceberem, elas vão mandar você procurar uma ajuda profissional para neutralizar essa tristeza que está dentro de você. Eles vão dizer para você ir para o psiquiatra. E se você for ao psiquiatra, provavelmente ele tem exatamente um psicotrópico para receitar para você, para eliminar de uma vez por todas essa tristeza. Porque você não pode, e a ideia, antigamente os antidepressivos, quando a pessoa tinha depressão, os tratamentos, o tratamento químico, a depressão foi tratada de muito jeito ao longo da história. De muito jeito foi tratada a depressão. Mas antigamente, o método antes desse que a gente está vivendo agora aqui, é assim: a pessoa tomava um remédio para depressão e ficava grogue. Ela não sai de casa, ficava lá meio assim, atordoada. Hoje não. Hoje o método de tratar a depressão, a pessoa não pode ficar incapacitada para o trabalho. Então você arranca a tristeza, então a química, o princípio ativo
do psicotrópico, que é receitado pelo psiquiatra, ele tem a função de eliminar a tristeza e colocar alegria no lugar e falar, toca o barco, vai para frente, volta para o trabalho. Eu não estou criticando ninguém não, só estou falando como é que funciona a coisa. Eu não estou falando que está errado, que isso é certo, eu não estou fazendo juízo de valor porque eu não sou médico, eu só sou um crente animado na presença de Deus, eu não sou médico, então eu não estou falando, entendeu? Então, pelo amor de Deus, irmãos, não estou falando que isso é errado não, estou falando que é o jeito que acontece, entendeu? Então, essa é a realidade. Vocês estão me entendendo, amém ou não? Onde que nós vamos chegar aqui? Então, a ideia é o seguinte, você tem que se livrar disso. Você tem que se livrar disso. Você tem que dar um jeito de eliminar esse negócio do teu radar, você tem que tirar isso porque você precisa viver. E o profeta está dizendo que ele teve uma revelação de uma batalha prolongada, de uma guerra, de um grande conflito, dentro do contexto dos impérios no qual Deus estava revelando para ele. E ponto, ele termina o versículo 1 fazendo esse resumão do que aconteceu, e agora ele começa a detalhar o que aconteceu. E aconteceu o seguinte, essa revelação veio porque Daniel, um autodepoimento, uma autoconfissão, dizendo que ele estava triste. E não foi uma tristeza passageira, não foi um mau humor momentâneo, que se resolveu, que se diluiu ao longo do dia. Não, durou 3 semanas completas. E o que eu digo para você é que Deus também trabalha por meio dos sentimentos. Os sentimentos daquele que está na presença de Deus também está submetido à vontade de Deus, porque esse sentimento de tristeza é, portanto, na tese que eu estou montando aqui, pastor Elias, o senhor é doutor, o senhor sabe disso. Na tese que eu estou montando aqui, essa tristeza então é o gatilho que vai descortinar diante dele a revelação de Deus. E por que ele sente essa tristeza? Por que ele é assaltado, tomado de assalto por uma tristeza que se prolonga, que se estende, que vai por 3 semanas? Porque certamente Deus estava querendo dizer algo. O que acontece? Tem coisas que você tem que aprender a ter discernimento. O que eu estou dizendo é o seguinte, não é porque você, às vezes acontecem certas coisas, que alguém podia dizer, não, esse negócio que você está sentindo aí é uma depressão. E você não pode tomar essas decisões rápido demais. Pode ser que seja uma depressão, mas pode ser que Deus esteja te incomodando, pode ser que Deus esteja te cobrando, pode ser que esteja acontecendo, e agora Deus começa a falar aqui, pode ser que Deus esteja fazendo algo que você ainda não entendeu e Ele quer te revelar. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Às vezes, o caso aqui é a tristeza, mas pode ser que seja outra. E às vezes essa tristeza não é que você esteja... Porque às vezes, dependendo do sentimento que abate sobre nós, o inimigo surfa na onda das nossas emoções para sugerir que talvez, fala, você está sentindo isso, é porque você não está de bem com Deus. E muitas vezes o inimigo pega onda em nossas emoções para tentar implantar e nos convencer, inculcar no teu coração e na tua mente algo que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E se você está em comunhão com Deus, você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Então, às vezes, dá a impressão que a pessoa está de bem com Deus quando ela está alegre, quando ela está feliz da vida, quando ela está com um sorriso Colgate. Lembra do sorriso Colgate? A gente fala essas coisas, revela da onde a gente,
da estrada que a gente vem, né, pastor Messias? Parece que a gente já tem que ter com um sorriso colgado. Não, irmão, às vezes você não necessariamente você precisa estar... A espiritualidade, a vida espiritual não é um playground. A vida espiritual não é uma colônia de férias. A vida espiritual, ela passa por percepções e sentimentos que brotam, que são complexos. Percepções complexas. Que dá a impressão que a pessoa que está fazendo aviãozinho está no mistério, está naquela... E às vezes Jesus te leva a uma tristeza. E Paulo nos fala isso no Novo Testamento, no livro de Coríntios, quando ele fala que existe a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo é a tristeza oriunda do pecado. A tristeza segundo o mundo é a tristeza que tem origem na perversidade. A tristeza segundo o mundo é a tristeza que tem origem na desobediência a Deus. Mas a tristeza segundo Deus é uma pulsão do Espírito em nós que nos faz perceber coisas que em outro estado emocional a gente não entenderia. Por que a Bíblia diz que ele fere e depois ele liga a ferida? Irmão, a Bíblia diz que Deus fere e liga a ferida. Porque tem ferida que quem faz é Deus. E não porque Deus é mau. Não porque Deus te abandonou. Não porque Deus quer ver a tua derrota ou a tua ruína. Pelo contrário. Porque Deus te ama. Porque Deus te quer bem. Porque Deus te quer no Espírito. Porque Deus te quer ver na presença dEle. E se a tua alegria for se desviar da presença de Deus, então você pode ter certeza que Ele vai quebrar, que Ele vai ferir, para que você aprenda a ser humilde e entenda de uma vez por todas que você depende de Deus, que você depende do Senhor, que você não é nada sem Ele, que Ele te ama e que Ele está contigo. Louvado seja Deus. Eu fiquei triste por 3 semanas inteiras. E esse processo de 3 semanas inteiras na fossa de uma tristeza, de um abalo emocional profundo e marcante, foi o terreno. Porque Israel teve que atravessar desertos geográficos. Não peregrinou geograficamente pelo deserto por 40 anos, não é assim? Mas os nossos desertos não são geográficos, são desertos espirituais. Você precisa entender isso. Você está aqui hoje para entender isso. E eu estou aqui para falar da parte de Deus. Que senão você vai confundir a igreja. Você vai confundir a vida espiritual. Você não pode confundir a vida espiritual. Você é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E a pergunta é: o que é que deu? O que é que está acontecendo para eu estar nesse estado? O que é que está acontecendo? Amém? Então, por que eu estou passando por isso? Então não deixa, em primeiro lugar, não deixa o diabo enfiar coisa no teu coração. Satanás, nessa noite, está caindo por terra. Eu estou denunciando
a ação diabólica nessa noite. Estou denunciando Satanás. Não aceite. Impugne na tua mente, no teu coração. Clame o sangue de Jesus. Clame o sangue de Jesus, irmão. Quando vir aquele pensamento negativo, quando vir aquele pensamento de frieza espiritual, impugne isso em nome de Jesus no mundo espiritual. Porque senão a tua mente é embaraçada no poder de Satanás. E Deus está falando na palavra. Deus está agindo na vida do Daniel através daquela tristeza. É o estado que Deus fez para que é o terreno para poder fluir a revelação de Deus. Porque às vezes a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa presunção, a nossa prepotência impede Deus de agir. Você tem a prepotência, irmão. E às vezes Deus murcha a nossa bola, porque Ele quer falar com a gente. Ele murcha a sua bola. Eu ouço testemunho de pessoas que falam: Deus me levou no leito de um hospital e me fez ficar ali por um tempo, e ali eu ouvi a voz de Deus. Aí eu me pergunto: amém, eu entendo esses processos, mas eu só quero perguntar: Choricanta labacanda arabagai, você está esperando parar num leito de hospital para ouvir a voz de Deus? É isso que você está esperando? É bonito o testemunho, é coerente o testemunho, é aceitável o testemunho, mas será, irmão, que a necessidade de levar para o hospital foi em virtude das muitas e variegadas vezes em que Deus falou na igreja, em que Deus falou pela boca do pastor, em que Deus falou pela boca da líder do círculo de oração, em que Deus usou o obreiro aqui quando ministrou a palavra, em que Deus usou o pregador, o cantor, em que Deus usou o vizinho, em que Deus usou o jumento para falar, e você não ouviu? E aí, irmão, vem uma regra de ouro, pastor Josenildo. Para situações extremas, Deus também usa ferramentas extremas, soluções extremas. O que você quer? Vocês estão entendendo? Daniel ficou triste por 3 semanas. E porque tinha uma revelação que tinha chegado, que aquela revelação precisava ser esclarecida, aclarada. Ele precisava compreender aquilo, e aquilo passava por esse caminho. E aí ele diz assim: olha as proporções do sentimento que ele teve, olha o que aconteceu com ele. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Amém, beleza? Até aqui a gente entendeu, né? Olha só: manjar desejável eu não comi. Podia colocar picanha daquele jeito. Camarada gostava de uma picanha daquele jeito, mas olhava a picanha. Manjar desejável não comi. O abatimento foi tão grande que ele perdeu o apetite pelos pratos que ele mais gostava. Pode colocar lá um filé parmegiano, aquela feijoada, aquele torresminho, e nada. Ele não reagia quando ele era exposto aos manjares desejáveis. Tamanho era o nível do abatimento. Vê se não é caso de medicina isso aqui. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca.
nem me ungi com unguento. Nem banho ele tomou. Porque você sabe que naquela época o povo não tomava banho, não tinha água assim, igual tem água de chuveiro aqui. A pessoa tomava banho de unguento, para fazer uma limpeza, uma higienização com unguento. Deixa eu pegar o chumaço ali de algodão, tecido de linho, pegava um unguento e fazia limpeza corporal com unguento. E o unguento deixava a pessoa limpinha, cheirosa. Ele ficou 3 semanas sem ter vontade de comer aquilo que ele mais gostava, sem comer carne, que a carne é a maior fonte de proteína, que dá sustância, que dá força para trabalhar. Não quis. O vinho, alegria, e também ficou sem tomar banho. A barba cresceu, os odores naturais do corpo ficou à solta, e ele naquele estado. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Então, naquele estado deplorável de abandono, aí aqui começa, conforme o texto vai avançando, vai como um ímã, vai trazendo ele para a questão espiritual. Então eu vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, ou polido, ou refinado, e a voz das suas palavras como voz de uma multidão. Preste atenção, vem comigo na palavra. Aquela tristeza que levou ele para aquele, que submergiu ele naquela situação, foi o caminho pelo qual, ao abrir os olhos, ele contemplasse o varão. E nenhum de nós aqui, que conhecemos minimamente a Escritura, temos um resquício sequer de dúvida acerca de quem é esse varão. Aí eu pergunto para você, se for para ver o varão, vale a pena passar pelo que ele está passando? Se for para ver o varão, quem é esse varão? Com os ombros cingidos de ouro, de Ufaz, cujos olhos como tochas de fogo. Pergunto para você, você sabe quem é esse varão? Não há nenhuma dúvida aqui que esse varão é Jesus Cristo, Senhor. É a revelação de Jesus Cristo na sua forma divina e pré-encarnada. Quem está comigo na palavra que pode dar um glória a Deus? Porque eu creio que o varão está nessa noite aqui, nesse lugar. Eu estou falando de coisas do Espírito, eu não estou falando de coisas da carne. Estou falando de coisas de Deus, de coisas verdadeiras. Eu não vim aqui dar uma palestra para você, te ensinar o caminho do sucesso, mas eu vim aqui dizer para você que Deus
nos leva pelo caminho da revelação. Quem é que pode erguer a mão e glorificar o nome do Senhor? E só eu, olha só, aqui Deus falou comigo também, só eu vi aquela visão. Aqui Deus falou comigo. Sabe, irmão, Deus não trabalha com marketing de massa. Quem trabalha com marketing de massa é Coca-Cola. Quem trabalha com marketing de massa é o Zuckerberg do Facebook. Deus não trabalha com comportamento de manada. Porque tem pessoas que gostam do vucu-vucu do movimento, da onda, da multidão. As pessoas querem se espelhar nas outras, querem reagir como as outras. Está todo mundo fazendo, eu também estou fazendo. Está todo mundo indo, eu também vou. Está todo mundo querendo, eu também quero. Esse é o novo mote. Esse é um novo mantra. Então vamos embarcar no que está todo mundo fazendo. E aí, o profeta nos leva a essa... Ele descortina a caixa preta e fala: e só eu, Daniel, vi aquela visão. O que Deus mostrou para você é para você. O que Deus mostrou para você? Você sabe o que tem hoje? Um sem número de gente andando fora da direção de Deus. E eu pergunto para você, qual é a visão que Deus te deu? Ou você não tem visão? Só eu, Daniel, vi esta visão. Não espere que as pessoas tenham a tua visão. Não queira vender a tua visão. Não queira disseminar a tua visão. A visão é tua. A visão é exclusiva. A visão é endereçada. A visão é sob medida. O que é que você é capaz de ver? Você tem coragem de ver o que ninguém mais enxerga? Ou você só quer ver o que todo mundo vê? O que é que está influenciando o teu coração? O que é que está influenciando a tua visão? Você tem coragem de ser uma minoria absoluta? Só eu, Daniel, vi essa visão e mais ninguém. Significa que as pessoas não vão entender o que Deus mostrou para você. Não espere que as pessoas entendam você com o teu ministério, com a tua chamada, com o que Deus tem para a tua vida. E não queira se desesperar por causa disso. Porque tem pessoas que estão frustradas na igreja porque Deus mostrou, Deus chamou, Deus capacitou, Deus deu o dom. Mas ele quer que Deus deu, mas ele quer que as pessoas aprovem. Ele quer que a pessoa aplauda. E talvez a visão que Deus te deu ninguém vai entender, porque Daniel falou assim: só eu, Daniel, vi a visão. Só eu. É com você. Se fosse com o teu vizinho, não era o teu vizinho, mas nós vamos junto para a igreja, mas é você que Deus chamou, rapaz. Fica firme, meu irmão. Não queira levar o ministério, a vida espiritual, na base da comparação. Por que o fulano foi e eu não fui? Por que, irmãos, quando eu me converti, ainda infante,
Eu aceitei Jesus, já contei essa história aqui, eu aceitei Jesus. Logo em seguida, passar assim alguns dias, eu convidei o Fábio, que era meu amigo mais chegado, para... Rapaz, eu estou frequentando uma igreja. Ele era um amigo que andava comigo na escola, tal. Eu conheci uma igreja, estou indo lá, tal. Eu falei, rapaz, me leva lá. Eu também quero ir. Então eu levei o Fábio. O Fábio aceitou Jesus. O Fábio aceitou Jesus. Irmão, parecia que o Fábio tinha mel. Eu levei o Fábio para a igreja e todo mundo, pastor Messias, só olhava para o Fábio. Eu falei, rapaz, eu levei foi tinta nessa história. Rapaz, os obreiros tudo olhavam para o Fábio. Passou um pouquinho, o Fábio naturalmente tinha oportunidade para pregar, abria a boca. Todo mundo, nossa, olha o que Deus está fazendo. Fábio. Fabinho, eu chamava ele de Fabinho. Estou falando Fábio aqui, mas o nome é Fábio Ferreira. Talvez ele está até me assistindo aqui. É meu amigo até hoje. Irmão, no instantinho, o Fábio foi batizado com o Espírito Santo. E eu fiquei olhando assim, Jesus e eu. Vou ficar largado aqui as traças. Sabe por quê, irmão? Porque o que Deus tem para um, tem para um. Eu não entendi isso. O Fábio foi batizado com o Espírito Santo. O Fábio foi batizado com o Espírito Santo e em seguida recebeu o dom de profecia. E eu, irmão, estava que nem um teco-teco, tentando voar e não conseguia. Quase morria de dar glória, querendo também. Jesus me batiza. E dava glória. E ficava vermelho, que nem um pimentão. Até chegar o meu dia. Mas demorou. Demorou assim quase um ano depois. E o Fábio sendo aplaudido. No instantinho o Fábio já virou líder de jovem. E eu fiquei lá, irmão. Falei, Jesus amado, o que está acontecendo? Só eu, Daniel, vi a visão. O que Deus tem para a tua vida? Você está indo pela cabeça de quem? Ou você está sendo fiel? Paulo diz assim, pelo que não fui, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Quem é que está fazendo a tua cabeça? É a visão que Deus te deu? Ou há uma outra influência? Eu estou falando de coisas do Espírito aqui nessa noite.